olhei, tá vendo? Para que possamos, vamos então iniciar mais uma atividade no nosso ponto de luz, pedindo a permissão de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, pedindo a permissão de todos os benfeitores que nos assistem, que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que nos dão sustentação e que têm fortalecido toda a equipe nos dois planos da vida, para que o amor se faça presente nos corações, para que todas as pessoas que aqui chegam possam voltar para os seus lares melhores do que aqui chegaram. Ou seja, o ponto de luz tem como principal objetivo ser um oásis no deserto que nós muitas vezes atravessamos com tanta aridez, com tantos problemas, com tantas dores, com tantas dificuldades, mas nós viemos aqui e aqui nós encontramos o nosso refrigério, porque foi Jesus quem disse que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali Ele estaria. E nós temos aqui muito mais do que 2 pessoas, e mesmo que nós estivéssemos aqui, eu sozinha, comigo mesma, eu não estaria sozinha, porque seria eu e meu anjo guardião, então já seria eu e mais uma pessoa, Jesus estaria comigo, se eu estiver ali pensando na luz, não é, Aninha? Então, que nunca nos sintamos sós, porque sós, verdadeiramente, nós nunca estamos. Então, que nosso irmão Bezerra de Menezes, aquele bom velhinho, né, que tem a barba branquinha, lembrando o Papai Noel, que ele com a sua equipe, com toda a sua falange do bem, a sua equipe curadora, possa neste momento se fazer presente, para que através destas palestras, dessas palavras esclarecedoras que nosso irmão nos traz, possibilite o despertar da nossa consciência. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Assim, então, nós vamos começar mais uma atividade abençoada, que Jesus possa estar em cada coração, que o nosso mentor espiritual esteja bem próximo a nós para nos auxiliar nesta conexão. Só um recadinho, né, Aninha, que a gente tem legal falar agora, porque depois a gente emenda aí com a música, com a oração, vem o passe. Então, nós temos... Ô, Miguel, pega uma camisa fazendo favor. Tem alguém com camiseta do Ponto de Luz aí? Faz me fazendo favor para eu mostrar aqui. Nós temos a camiseta, gente, que nós fizemos ano passado, né, na comemoração de 1 ano do nosso Ponto de Luz. E devido à pandemia, a nossa casa, né, esvaziou um pouquinho, relativamente muito, mas nós acabamos ficando com o estoque encalhado aí. E, então, quem quiser adquirir, nós vendíamos na época por R$40, nós estamos vendendo agora na promoção que 1 é 30 e 2 é 60. Uma promoção assim da hora, né? Então, quem quiser adquirir para nos ajudar, porque aí não ajudar nas despesas do Ponto de Luz, ajudar o Ponto de Luz a ajudar, porque nós fazemos uma caixinha e essa caixinha vai nos dando possibilidade de auxiliar aqueles irmãos, seja para fazer enxovalzinho para as mãezinhas, seja para fazer jantar para os irmãos de rua, café da manhã, como, né? Então o Ponto de Luz tem participado de muitas atividades aí fora, e a gente tem aquele cofrinho do bem ali, que eu vou até colocar, a mamãe falou que eu tenho que colocar ele na frente aqui para todo mundo ver. O cofrinho do bem é onde, se você quiser fazer uma doação, pode ser em dólar, pode ser em euro, a gente não tem preconceito com moeda, entendeu? Então tá ali o cofrinho, quem quiser, né, seu Ideu? Vou falar que eu não vou aceitar dólar? Menos de 100 não, menos de 100 não, sempre mais de 100 dólares, tá? Então assim, a gente tem ali o cofrinho do bem, que às vezes a pessoa vem e quer dar um dinheirinho ali, mas não sabe, vou procurar quem. Aí pode deixar ali, cabe R$1.000, 10 notas de 100,
Não tem problema de 200. De 200 agora, eu também, 10 de 200, é só eu pôr uma por uma que cara. Então, gente, é isso. Nós temos hoje... Oi? E esse cofrinho, nós estamos fazendo... Agora, exatamente. O cofrinho agora, até agosto, porque nós participamos, né, lá da confecção da pomada do Vovô Pedro, e que o ano passado não teve. Então, cada ano, quando a gente vai, faz 20, 30 mil potinhos. Às vezes, assim, chega o ano atrasado, que nós fizemos 2 vezes, foi mais de 50 mil potinhos. E são distribuídos por todo o Brasil, né? Todo mundo, são muitas as casas que trabalham com a pomada do Vovô Pedro. Então, o que nós vamos fazer agora, nós estamos juntando ali o dinheiro que arrecadarmos para auxiliar no custo da pomada. Porque é um custo altíssimo, não só com os materiais, mas principalmente com as pessoas, lá ficam normalmente 160, 180 trabalhadores, tem o Baporanga, lá no Grupo Espírita Irmãos Arthur, e esses trabalhadores, eles têm café da manhã, tem almoço, tem o lanche da tarde, tem a sopa à noite. É puxado, são desde sexta-feira, a gente fica na sexta, sábado e domingo, por conta da pomada. Então, o dinheiro que nós estamos juntando ali agora é para a confecção da pomada do Vovô Pedro. A outra coisa que eu acho importante avisar também, né, de aproveitar e dar os recados todos agora, é a questão do passe. Nós temos hoje, como todos sabem, o passe coletivo, que a gente faz, né, o passe aqui que é maravilhoso, a gente busca aí realmente nesse momento trabalhar o nosso pensamento para poder canalizar essas energias que fluem sobre nós, mas nós temos no sábado, para quem ainda não sabe, no sábado nós temos um atendimento aqui, viu? Todo sábado nós começamos às 15h30 com o estudo do Evangelho, às 16 horas nós temos então os tratamentos feitos pelo magnetismo, pelo passe individual, e o tratamento que a pessoa passa ali por uma triagem, uma entrevista, e vai ser avaliado qual a necessidade dela, qual seria o tratamento indicado. Então, este trabalho acontece todos os sábados, tá? Todos os sábados, às 15h30, nós já estamos aqui fazendo esta atividade. Fica aí o convite aberto para quem desejar. Vou deixar a camiseta aqui, porque alguém pode esquecer o que eu falei, aí vendo ela aqui, ninguém vai esquecer. Quero que fale assim, por que eu deixo aquela camiseta ali? Porque é para a gente comprar. Sutil, né? Uma mensagem sutil. Então, gente, hoje nós temos o prazer, né, de ter aqui, não mais o rapaz ali de Juiz de Fora, nem a menina de Teófilo Otoni, mas o nosso querido amigo Elinho, advogado, filho de uma grande amiga minha lá de Inhapim, que fundou uma casa espírita lá em Inhapim, a Mazarelo, não sei quem conhece, quem é de Inhapim deve saber. E hoje o Elinho vai falar para nós um tema maravilhoso sobre a justiça divina. Olha só que fantástico. Então, como Jesus disse, a cada qual segundo suas obras, que foi de lá que você tirou, né? Ele vai então abordar este tema. Que Jesus possa abençoar o nosso expositor. Fique à vontade, viu, meu amigo? Obrigado. É com você. Eu ia pedir para ficar descalço, mas eu lembrei que eu não cortei as unhas. Ia ficar esquisito. Mas eu já me sinto em uma constelação. Quando falamos em ponto de luz, aqui eu fui recebido em momento peculiar das nossas existências. Eu acredito muito, conforme ouvimos do Miguel, da Grace, da Belen, por várias pessoas, que os espíritos eles falam através das ações, através das intuições, com aquelas pessoas que nos rodeiam, para tangenciar nosso caminho. A última vez que eu conversei num centro espírita foi há 17 anos atrás. Eu tinha 21 anos. Foi no Grupo Espírita Irmãos Arthur, na cidade de Baporanga, bem próximo à capital intelectual do mundo, que é Inhapim. Eu penso que hoje é um exercício de... Adoro impulsionar a caridade alheia. Vocês, enquanto eu vou aprendendo a falar, vocês vão tendo a caridade de aprender a escutar. Por favor, paciência, sobretudo. E sobre a justiça divina, em específico, aquela parte do Evangelho de Mateus, que nos fala a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas ações, me faz lembrar a profissão terrestre que eu escolhi, minha profissão de fé, que é ser advogado e professor de direito. E em determinado momento, nas nossas aulas das mais propedêuticas e de início, a gente utiliza um exemplo do livro de Gênesis, a primeira manifestação de violência urbana
É a primeira manifestação de violência doméstica que nós temos notícia. É quando Deus, em sua onipotência e onipresença, já sabedor da resposta, mas porque Ele nos concede o livre-arbítrio da escolha para que tenhamos as consequências, Ele pergunta para Caim: o que vós fizestes do irmão que eu te confiei? E na terceira vez, Caim responde, como se tivesse condições de indagar aquele poder supremo: por acaso sou eu que tenho que guardar o meu irmão? Serei eu vigia do meu irmão? Contrário àquele centurião romano que pede a Jesus que cure o seu servo. Por quê? Suava em tom de ameaça, Miguel: Senhor, cuide do meu servo na minha casa, porque se você não cuidar, saiba o Senhor que eu tenho outros tantos 100 à minha disposição. Não que ele estivesse, obviamente, ameaçando Jesus, mas na pequenez do vernáculo hebraico e aramaico, ele quis dizer que era responsável por aquela centúria, assim como um pai de família, assim como a mãe de família, assim como as pessoas que são responsáveis por outras pessoas. E nesse momento, a partir de quando Caim confessou a morte do irmão, a lei de causa e efeito, que está na natureza inclusive, nas leis físicas inclusive, incidiu sobre ele, de uma maneira terrestremente terrível. Vá e fique marcado, e pague pelas suas ações na terra. Com essa pequena exortação e essa pequena lembrança, nós pedimos ao irmão Bernardinho, aquele espírito feliz do livro que fala da justiça divina, que é o céu e o inferno. O irmão Bernardinho, num daqueles capítulos que agora me foge à memória, ele é responsável pela guarda dos centros espíritas do planeta Terra. Um espírito evoluído, que obviamente compõe a equipe do magnífico reitor da Universidade Terrena, nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. E quando nós falamos em justiça divina, estejamos certos que nós, na nossa pequenez, sequer conseguimos compreender a justiça dos homens. Eu, na condição de profissional do direito, confesso, com pouco tempo ainda de estrada, eu nunca vi o indivíduo que depois a linha de receber uma pena, de ter praticado um delito, ao sair de um tribunal de júri, eu nunca vi o indivíduo condenado falar assim: hoje esse juiz foi justo. Eu pratiquei o crime, eu confessei o crime, eu tirei dolosamente a vida de alguém, recebi 19,8 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, mas embora a pena que eu recebo, eu percebo justiça na decisão desse juiz. Na esfera civil, do patrimônio, na hora que nós vamos esperar a sentença de um juiz, e a sentença vem, no mínimo 50% das partes envolvidas se sentem injustiçados. Porque se nós fizermos um acordo, ainda sobe a estatística. Eu acho que todo mundo vai se sentir injustiçado, porque o acordo é aquele meio termo. Eu desisto de provar tudo, você desiste de provar sua inocência, eu desisto de provar sua culpa. E nasce a partir do momento que deveríamos entender por justiça como uma segurança jurídica no mundo dos homens, passamos a ter aquele sentimento que Caim teve para com seu irmão Abel, aquele sentimento de morte, aquele sentimento frio para com o nosso semelhante. Cecília Meirelles tem uma expressão. Ela fala que a liberdade, e troquemos essa palavra liberdade por justiça, é uma palavra que todo mundo entende, mas na nossa pequenez e dureza de coração, ninguém consegue explicar. Já para o campo da justiça divina, já para o campo da justiça de Deus, é insofismável a regra de que se a gente nasce, a gente morre. Não necessariamente o nosso espírito, obviamente, mas se a carne nasce, em algum momento ela haverá de morrer. Embora nós não evoluímos, mas a depender das nossas condutas na Terra, neste planeta, nós receberemos, segundo
o nosso merecimento naquelas concepções mais tradicionais de justiça, inclusive dos romanos. E já que nós estamos falando dos romanos, o Oriente, se a gente for estudar os livros de doutrina espírita, principalmente a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no momento em que fala dos ideais de Platão e Aristóteles e Sócrates, o Oriente, muito, mas é muito antes do Ocidente, ele já tinha perfeitamente delineado, Miguel, as concepções da imortalidade da alma. Os egípcios já sabiam dela com tamanha perfeição. Os caldeus da mesma forma. Os indianos de igual maneira. É claro que a gente não tinha ainda as convenções da igreja, porque as convenções da igreja, sabemos que elas vieram com o Oriente, com o Ocidente. E quando a gente vai aprendendo naquele livro do codificador Kardec, O Céu e o Inferno, a gente percebe que a concepção de céu e inferno, ela é uma construção do Ocidente. Ela é uma construção dos gregos e dos romanos, em que as igrejas elas deram por conta de atomizar. O que é atomizar? De materializar. Os filósofos materialistas gregos e romanos, eles disseram para nós o seguinte: olha, a depender das suas ações, quando você morrer, vão colocar 2 moedas nos seus olhos, uma em cada um. Você vai pagar um barqueiro, com o nome Caronte. E este barqueiro, ele vai atravessar o rio Estige. E a depender da sua conduta, como eu disse, você vai queimar no fogo do inferno sob a chicotada das fúrias. As fúrias, em um daqueles capítulos, repito, do Céu e Inferno, não me peçam a covardia de lembrar de capítulo, mas em um daquele pedaço do livro do Céu e Inferno, as fúrias eram 3 entidades, de nome Megera, de nome Alecto e de nome Tisífone. E elas davam chicotadas nas pessoas, quanto mais a depender das suas ações. E criação do mundo ocidental. Chegamos no século XII, com o escritor renascentista Dante Alighieri. Ele escreve os 7 círculos do inferno, onde é para cada um daqueles círculos do inferno reside uma camada de pessoas poderosas para cada um dos tipos de pecados e ações praticados por ele. E Dante vai descendo com a sua amada Beatriz, salvo engano, cada um dos círculos do inferno. E no mais das vezes, ele encontra lá quem, Aninha? Ele encontra lá as pessoas poderosas. Porque está também escrita uma alegoria. É claro que Dante falou em sentido figurado, ele nem estava pensando em religião naquele momento. Mas lembrando daquela alegoria dos evangelhos, em que fala, é mais fácil um camelo passar, uma corda grossa passar no pedacinho de uma agulha, no furo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que aquele momento, nós ouvimos aqui no Ponto de Luz, a pobreza da língua. É claro que naquele momento, e na simbologia das palavras evangélicas, nós não estamos condenando a riqueza, assim como nós não condenamos os julgamentos. Ele há de existir. O problema é o uso que se faz. O problema está lá no Evangelho de Mateus. Não julgue para que não sejais também no julgado. É só acrescentar uma palavra, não julgues mal. Não julgue de uma forma com a qual você não gostaria de ser julgado. Do restante, pode, não tem problema. E muitas das vezes, retornando ao inferno de Dante, a gente vai relembrar do espírito Fénelon, quando ele escreve as aventuras de Telêmaco. As aventuras de Telêmaco em relação à justiça divina, em relação ao céu e ao inferno, em relação à lei de causa e efeito. Conversa com a gente assim. Telêmaco desce também aos infernos. Talvez não aquele outro, ao mesmo inferno de Dante,
Mas outro inferno, considerando que o inferno é o estado da alma, é o estado do espírito. Mas na alegoria de Telêmaco, ele desce ao inferno. E quando ele chega ao inferno, ele encontra um indivíduo, lembrem-se agora da lei de causa e efeito. Ele encontra um indivíduo e pergunta, quem sois? E o sujeito fala assim, meu nome é Naborfazan. E quem você é? Eu fui rei na poderosa Babilônia. Eu sucedi ou eu antecedi o rei Nabucodonosor. Quando a Babilônia era a maior potência do mundo, eu tive outrora um monte de escravos. E hoje, em decorrência das minhas ações, é o primeiro passo para a evolução espiritual, é o reconhecimento. E Naborfazan sabia, ele tinha a consciência do motivo pelo qual ele estava ali, embora um pouco ainda revoltado. Ele falou assim, em decorrência das minhas ações, aquelas pessoas, escravos meus, são agora o que aqui me escraviza e me dá uma oportunidade de expiar as minhas ações. E são várias as manifestações infernais que nós vamos encontrar no livro do Céu e do Inferno. São várias as acepções. Agora, se nós ainda não conseguimos compreender a justiça dos homens, o que dirá da justiça divina? Eu conheço um monte de gente, inclusive espíritas, que em determinado momento conversam com Jesus. E a gente fala, oh, que bom, conversam com Jesus. Mas na hora que a gente começa a prestar atenção nessa conversa minha, as pessoas começam, Senhor Jesus, por que eu? Por que esse sofrimento comigo? Eu vou na casa espírita, eu tomo água fluidificada, a Edicélia reza na água para mim. Eu assisto aos estudos evangélicos. Eu pico inhame na sopa. Eu não compreendo por que eu passo por tantas dificuldades. Eu faço tanta coisa boa na vida. E conversa com Jesus, como se tivesse, e de fato está, questionando a natureza, a justiça divina, de dar a cada um o que é seu, segundo as suas ações, segundo o seu grau de merecimento. E enquanto, perceba, enquanto nós vamos questionando a justiça divina, a gente se desespera. E Divaldo Franco vai falar que a desesperança, quando ele conta uma daquelas maravilhosas histórias, quando ele fala que a desesperança é horroroso para o espírito. Simone de Beauvoir, uma escritora francesa que adorou o Brasil, ela falou que o Brasil é um país maravilhoso e ficou muitos tempos aqui no Brasil, com o também filósofo e escritor Jean Paul Sartre. Ela fala que a pior coisa que pode ocorrer no ser humano, independente da religião, independente das suas concepções, é a morte da esperança. Não é à toa que mais uma vez nós nos recorremos à mitologia dos gregos, que a última e única coisa que restou na caixa de Pandora foi a esperança. No dia que os irmãos roubaram a caixa de Pandora e abriram a caixa de Pandora, falou assim, não abram, pelo amor de Deus, não abram aquela caixa. E na hora que eles abriram a caixa de Pandora, saiu tudo que era de ruim de dentro daquela caixa. Saiu PT, PMDB, PSDB, pandemia, Covid, saiu tudo que era de ruim saiu daquela caixa. Mas a única coisa que ficou na caixa de Pandora para a posteridade foi a esperança. Essa reside dentro de cada um de nós em relação aos nossos dias melhores. E retornando com relação à justiça divina, à esperança em dias melhores, nós vamos lembrar de nos fazer sempre as perguntas. Como melhorar? Como compreender melhor as leis de justiça divina? De quando em quando, Jesus permite, porque Ele é governador do planeta Terra,
Jesus permite reencarnar na Terra espíritos missionários e iluminados, com um propósito, ou com vários deles. Uns falham, outros não. Napoleão falhou. Mas existem espíritos de alta envergadura que chegam na Terra para nos fazer compreender outra lei inexorável, além da lei de causa e efeito. É a teoria daquilo que no direito penal a gente chama de teoria da mitigação das penas, ou comutação das penas, ou alívio das penas. E esses espíritos falam que alivia os nossos sofrimentos a prece que nós fazemos. Não significa que a prece que nós fazemos retira um pouquinho dos nossos pecados. Mas a prece que nós fazemos serve, pelo menos, é igual Novalgina, não te cura, mas te melhora pelo menos. É igual um sal de fruta, você não vai melhorar o seu estômago, mas naquele primeiro momento ela vai te trazer um pouquinho mais de esperança. Mas existe, por outro lado, a lei do amor. A lei do amor vai falar pra gente que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é à toa que no momento de escrever o seu evangelho, lá na ilha de Patmos, ainda, quando ele começou a escrever lá, antes dos iniciais flagelos, João Evangelista falou que Jesus disse para ele: segue a mim, siga os meus exemplos. E aí os outros evangelistas falaram: porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. É o fardo do amor. A única coisa que se exige de nós para comutar as penas da nossa existência é o amor, é a caridade. Inclusive nós que estamos aqui, através do Consolador Prometido, que nós lembramos das nossas aulinhas de evangelização, que Jesus nos prometeu há 2000 anos atrás, quando a gente cantava o hino da doutrina espírita, e raramente nós escutamos novamente. Eu lembro que eu escutava o hino da doutrina espírita com Franklin, lá no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, ali na Rua dos Minerais. Eu nunca mais vi o Franklin. E a gente vai cometendo esses afastamentos e as nossas contas, em determinado momento, eles chegam. E aqueles espíritos iluminados, retornando ao nosso raciocínio, que aportam na Terra e mantêm-se firme na sua missão, eles nos ensinam o testemunho da lei de amor. Na hora que Jesus falou assim: vem e me segue, ele falou desta forma com Zaqueu, que se você perceber, Zaqueu subiu em um sicômoro. Se você estudei isso hoje, tá, gente? Prometo pra vocês, não sabia esse negócio não. Mas se você estudar sobre a árvore do sicômoro, é uma árvore naturalmente furada. É simbólico. A figueira brava, nem sabemos se é de fato no sicômoro ou se Zaqueu subiu em sicômoro. Mas é furada relembrando as chagas e os estigmas de Jesus Cristo. Ele precisou de esconder-se ou levantar-se diante daquilo que o Cristo representava pouco tempo, semana antes do flagelo da cruz. Passado algum tempo, Jesus nos ensina: se queres me seguir, se quer seguir o jugo leve, o jugo suave, encontra-te comigo, vende tudo o que tens e segue-me. Dê o testemunho do meu jugo e do meu fardo. E nós vamos encontrar esse testemunho, abelha, em Joana de Ângeles, quando ela ainda vestia a roupa de Joana de Cusa, quando levada para o martírio, ela e o filho. Joana de Cusa ouviu do filho, também cristão: abjura-te, minha mãe. Ainda há tempo para nós. Vamos nos salvar. E Joana de Cusa chegou e falou: cala-te a boca, meu filho.
Será possível que você não conhece da nação, que agora é o momento tão esperado da nossa salvação, o momento de dar testemunho e seguir o jugo leve e o jugo de amor que Jesus nos ensinou e assim Ele prometeu e assim Ele está cumprindo? Tempos mais tarde, muitos, mas muitos séculos depois, Joana de Ângeles vestiu novamente a roupa terrena com Santa Clara de Assis. Clara de Assis, falecida em 1253. Ela falava que Jesus é a única ponte entre aquele que tudo pode e aquele que tudo precisa. A pobrezinha irmã de São Francisco de Assis é mais um desses espíritos e muitos séculos veio como a soror Joana Angélica e posteriormente Joana de Ângeles, a guia espiritual de Divaldo. Outro exemplo que nós temos, falecido pela última vez em 1226, o próprio apóstolo João, que Chico Xavier nos ensina, e por coincidência ou não, o João Evangelista foi o mesmo Giovanni Bernardoni, nascido em 1186 na cidade de Assis, chamado Giovanni de batismo, chamado pela alcunha de Francisco, em vista que o seu pai comerciava as coisas da França. E quando Francisco de Assis compareceu perante o Papa Inocêncio, o Papa compreendeu a força das convicções religiosas, das convenções religiosas, e falou com ele assim: vá no seu caminho de amor, porque eu já não posso mais. Eu estou preso nas amarras e nas convenções dos homens, mas vós que ainda sois puro, segue o seu caminho, porque eu te abençoo. E no momento, já cego pela luz terrena, no momento do seu desencarne, São Francisco de Assis conta os seus biógrafos, retirados da Biblioteca do Vaticano, que se você for olhar de 1226 para cá, é pouco tempo, e é pouco tempo mesmo, para as fontes históricas, para os registros. E os biógrafos católicos de Francisco de Assis conta que ele pediu ao seu fiel amigo Pedro Catani, que foi o superior da ordem franciscana, porque São Francisco também recusou qualquer título, qualquer ordem sacramental. Pediram para Pedro Catani ler o Evangelho de João. Parece que com um reencontro com os tempos em que bastava se olhar os pássaros do céu. Naquele tempo em que falávamos, nós não precisamos de nada para a felicidade, para encontrar aquilo que chamamos de justiça divina. Nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos de ouro, nós não precisamos de prata, nós não precisamos das convenções, salvo se elas forem um impulso para o progresso. Conforme falado no início, não se condena a riqueza. Aquele evangélico fala, aquele reformando, Calvino, dos predestinados, predestinação dito do Calvino, existem pessoas que vêm à Terra para produzir riqueza e para produzir vantagens, inclusive vantagens materiais de sustento para um monte de famílias. Sem dizer nome, porque é do nosso tempo. Conheço um indivíduo numa cidade muito próximo daqui, mas muito rico. E muito doente. E a gente estava fazendo uma reflexão outro dia, falando assim, gente, no dia que falecer, vai ser um prejuízo danado para a cidade. Porque não tem, em vista do que nós imaginamos, não tem por aqui ninguém da família capaz de tocar os empreendimentos. E para vocês terem uma ideia, quando veio uma enchente agora, há um ano atrás nessa cidade, ele que é dono de uma água mineral, ele proibiu a venda da água mineral, enquanto a cidade estivesse desabastecida de água. A água que se produzia, ele pegava os caminhões e distribuíam as águas, e quem quisesse buscar
na fonte da água mineral, eles entregavam a água mineral enquanto houvesse o restabelecimento da água da Copasa. Também nós encontramos isso dentro dos evangelhos, dentro das obras de Kardec. É o bom uso da riqueza. Depois, feitas essas considerações, eu ainda não respondi. Quando eu falo eu ainda não respondi, não é eu, o Hélio, mas nós ainda não conseguimos responder o que fazer para compreender melhor a justiça divina. Tal qual João de Cusa, é preciso reconhecer. É preciso expiar. E é preciso reparar o dano. E quando a gente fala reconhecer, é o arrependimento de Nabucodonosor. Quando a gente fala expiar, é saber e ter a consciência de que dias melhores virão. Tudo passará, né? Mas, neste momento, nós precisamos, e ao invés de conversar com Jesus, indagando, conversar com Jesus, os espíritos superiores, solicitando força e auxílio nas horas difíceis. Existe um ditado, eu não lembro de quem, não vou arriscar, que fala que a gente só usa levar os olhos ao céu quando na terra fenece a luz. Salvo engano, é de um poeta de Inhapim. Ele escreveu esse negócio. Acho que é Anatólio Chaves. A gente só usa elevar os olhos ao firmamento quando na terra fenece a luz. É claro que alguém já ouviu isso de outras fontes, mas que não sejamos assim. Era o ano 131 da nossa era, da era cristã. Vivíamos, a humanidade, sobre as hostes maléficas do imperador Hélio Adriano. Naquele dia, o tribuno Elvídio Lúcius, ele chegou na sua casa. E quando ele chega na sua casa, ele traz uma pérola de uma região muito rica chamada Fócida. Ele tinha ido a Fócida a serviço do imperador para supervisionar os últimos saques das campanhas beligerantes do Império Romano. E quando ele chega na sua casa, entrega essa pérola para a sua filha Célia. Pouco dia depois, ainda ele não descobre, mas ele se vê no meio de uma cilada absurda. A escrava Atéria tinha se feito de amiga de Alba Lucínia, a pedido de Cláudia Sabina, uma mulher romana de pouco coração, que, porque apaixonada pelo tribuno romano, fez com que Atéria colocasse no leito conjugal da esposa que tinha ficado sem o marido, praticamente um ano, uma criança recém-nascida. E quando a escrava se desespera, no fingimento mais torpe do seu coração, a filha Célia acorda. E ela percebe aquilo. Percebe aquela... Não vou falar que ela percebe a trama, mas percebe a desventura da sua mãe. E fica sem entender naquele momento, talvez, aliás, na certeza de estar espiando erros de vidas passadas, Célia resolve assumir aquele pecado que até então acreditava que fosse da sua mãe. E quando Elvídio Lúcius, o tribuno Elvídio Lúcius, chega naquele leito conjugal, ela, sabendo que a criança não era dela, mas ela chega para o pai e fala assim: meu pai, perdoa-me, eu falhei.
nos tempos em que você estava fora, embora todo o esforço da minha mãe, eu fui vítima de um sedutor que socorreu a esta casa. E no orgulho de tribuno, Elvídio Lúcio afasta do lar conjugal, é aquela morte moral que os romanos praticavam muito, ou raça para fazer iniquidade. Eles resolviam adotar a bel prazer, da mesma forma que a morte civil do direito hoje, a deserdação era um ostracismo absurdo. A morte moral da pessoa, pelo que aquele tribuno expulsou dos portões de Roma a sua filha Célia, com o filhinho, aquela criança recém-nascida que não era filho nem da mãe dela e nem dela, senão o escravo Ciro reencarnado, o amor cristão de Célia. E ela já amando aquela criança, sabedora e confiante que estava espiando alguma coisa, não tinha naquele momento a consciência do que podia arrepender-se, mas estava consciente, Padilha, de que tinha uma dívida muito grande para saldar. E naquele momento ela sai vagando com a última roupa da casa paterna e aquela pérola da fócida que o pai tinha lhe entregado alguns dias antes do desditoso dia. Em uma daquela ponte, no livro de 50 anos depois de Francisco Cândido Xavier, ele especifica, e essa ponte existe, claro, a ponte Cestius. Célia encontra o coração cristão e materno da senhora Orfília. E Orfília, cristã, chama a Célia, traz para a Célia os primeiros cuidados. Arruma uma viagem para que Célia saia de Roma para visitar parentes inexistentes, porque ela não podia falar que era filha do tribuno Elvídio Lúcio, para não expor o escândalo da casa paterna. E em determinado momento, Célia encontra com o irmão Marinho. O irmão Marinho era Quinéio Lucílius, amigo do avô de Célia, que também fora ostracizado de Roma, mas já tinha se tornado cristão. E por que cristão foi ostracizado de Roma? E o irmão Marinho tinha perdido um filho próximo. E ele fala com a Célia: veste-te de homem. E eu já estou em vias de desencarnar. Mas aqui não é seguro para você. Segue e vá para o Egito. Vá para Alexandria. Porque lá está nascendo uma nova igreja, uma nova ideia, um novo tempo. Encontra-te no mosteiro do irmão Epifânio. E assim procede Célia, vestida de homem. Quando ela chega no mosteiro, ela percebe as primeiras convenções nefastas da igreja de Célia. Aquelas regras de um mosteiro, aquelas condutas vaidosas das primeiras congregações cristãs. Aquele montão de poder ou não poder fazer que afasta as pessoas da simplicidade. Muitas das pessoas falam, na Bíblia não existe a palavra reencarnação. E nem na tradução original igreja. E nem evangélico no sentido de religião. E nem espírita. E nem católico. E nós fomos criando essas convenções. E afastando daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós, da moral cristã, que é a única coisa comum entre todas as religiões. E naquele mosteiro, Célia recebeu o nome do pai, irmão Marinho. E passou, nesse momento, Ciro já tinha falecido, a criancinha reencarnada. E passou ali alguns anos. Até que, mais uma vez, um romano engravida a filha de um taberneiro. E a filha do taberneiro, para não colocar o romano em situação difícil, o que é que ela fala? Quem fez isso comigo foi o irmão Marinho, Célia. E mais uma vez Célia
não discute, porque ela está ciente das provas pelas quais ela tem que passar. E na medida que ela não discute, ela recebe todas os flagelos do irmão Epifânio, que o afasta do mosteiro e deixa que ele viva em um pequeno horto às margens do mosteiro, sem nenhum auxílio. E a partir dali ela passa a ensinar para as crianças, passa a cuidar de uma horta, passa a possuir algumas cabras que fornecem leite, carne e lã para as pessoas necessitadas. E enquanto isso, passaram-se mais de uma década. E o tribuno Elvídio Lúcio começa a despir-se do seu orgulho para encontrar o caminho da justiça divina, da lei de causa e efeito. Ele passa a reconhecer o erro. E uma vez reconhecendo, ele passa a se arrepender dele. E recebe o convite de um amigo para participar de uma reunião cristã. Assim como os trabalhadores da última hora. Nessa hora já estava quase falecendo. Mas sempre é tempo. Existe, é eclesiástico, né? Existe o tempo para todas as coisas. E era necessário aquele tempo para Elvídio Lúcio maturar as suas ideias, sem remorso, sem revolta, com compreensão. E ele se torna cristão. O seu pai já era. A sua filha, morta, ao menos moralmente, há muito já tinha se tornado cristã. O seu escravo, Ciro, amor de Célia, também já era cristão. E em uma tarde quente de Roma, Elvídio Lúcio recebe um convite. Aproveita que você está muito mal. Ouvi dizer que na África existe um mosteiro. E nesse mosteiro existe um indivíduo de uma luz maravilhosa. Existe um indivíduo que consola as pessoas. Um cristão verdadeiro dos primeiros tempos. Vai ter com ele. O nome dele é Irmão Marinho. Encontra-te com ele, Elvídio. E Elvídio parte, com poucas forças, para ter com o Irmão Marinho. Ele chega na casa do Irmão Marinho já de noite. E Francisco Xavier nos conta que de igual maneira o Irmão Marinho estava pressentindo naqueles dias que algo muito interessante ia acontecer. E naquela noite emocionante, Elvídio Lúcio, o antes orgulhoso tribuno romano, se encontra com a sua filha, ainda que sem saber. A não orgulhosa e cristã abandonada e legada ao ostracismo, Célia Lúcio, nas vestes terrenas de Irmão Marinho. E eles conversam animada e emocionadamente durante toda a noite. E ele conta que um remorso absurdo lhe afligia, Aninha. E ele conta que tinha sido vítima, porque a Téria tinha contado para Elvídio Lúcio o que tinha acontecido. A partir daí ele se tornou cristão através do arrependimento e do sofrimento. Não tem jeito. É outra lei da justiça divina. Ou pelo amor, ou pela dor. Não tem outra. Não há meio termo nisso. Porque, vocês já repararam, não tem ninguém mais ou menos. Porque está lá o morno, a gente vomita, não é? Nós aprendemos isso, a gente põe para fora. Não tem ninguém mais ou menos bom, mais ou menos ruim. E Célia resolve que naquela noite ela ainda não contaria, porque ela não tinha condições emocionais para contar sobre o seu pai. Um ano depois, quando Elvídio Lúcio já está próximo a morrer, Célia o recebe novamente. Ele vai à África novamente.
para encontrar-se com o irmão Marinho. E ele confessa ao irmão Marinho que o maior sonho que ele tinha antes de falecer, e ele sabia, ele tinha certeza que ele não ia tê-lo, era reencontrar com sua filha Célia. Embora ele já tivesse arrependido e embora ele tivesse a certeza que ela não o nutria raiva enquanto viva estivesse e se estivesse, ele tinha essa tristeza, iria morrer com a tristeza de não ter encontrado a sua filha. Naquele momento, Elisa, a Célia fala com ele, na condição de irmã Marinho: a sua filha, ela está aqui. E ele, sem saber o que, nem porquê, nem quando e nem onde, fica estatelado naquele local, igual as pessoas quando veem alguma coisa de muito importante. E ela vai ao quarto do lado, veste a última roupa com a qual ela tinha saído mais de 10 anos antes da casa paterna, e deposita na mão do seu pai a pérola da Fócida, que havia ganhado nos dias antes a desventura familiar, que trouxe tantas dores. Naquele momento, o irmão Marinho Célia diz: eis-me aqui, meu pai, pedindo e recebendo o seu perdão. Essa é a essência, talvez, da justiça divina. Essa é a essência da lei do amor de Jesus, que cobre, embora todas as nossas imperfeições, uma multidão dos nossos pecados. Abelha, uma música, por favor. Uau, nem sei porque eu estou tão empolgada com essa história dos 50 anos depois, né? É maravilhoso. Estou viajando aqui, lá no Egito. Já que você falou da prece, eu acho muito importante cantarmos aquela linda mensagem fraterna de Alta de Souza, né? Que fala que, meu irmão, suas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. Linda demais. Vamos lá. Ué. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Se nós formos perceber, eu detesto quando as pessoas falam isso, eu sempre corrijo, a grande maioria das vezes. É que não é grande maioria, é maioria, né? Se é grande, é maioria. Aí a gente peca muito nas linguagens. A Tia Livi que fala, né? Como professora de português, ela corrige a gente desde criança. Mas... e a gente fica com raiva quando as pessoas nos corrigem, né? Há que ser falta de humildade nossa. Mas, na maioria das vezes, quando Jesus tinha com alguém para um evento de cura, ele perguntava para as pessoas:
transferindo para elas a responsabilidade do livre-arbítrio. O seu Evangelho fala com a gente que Jesus cura, que o amor cura, e que a gente deve pedir e obtereis. Jesus chegava nas doenças e perguntava: o que queres de mim? O que queres que eu te faça? Para que a pessoa pudesse escolher dentre as modalidades de cura e se responsabilizar por elas. E as histórias contam que pouquíssimas pessoas encontraram verdadeiramente aquilo que queriam. Porque no mais das vezes, isso foi objeto de grupo de estudo nosso aqui, no Ponto de Luz, um daqueles sábados. No mais das vezes, as pessoas encontravam a cura do corpo físico e se esquecia daquilo único que nós levamos para todo sempre, que é o arquivo das nossas ações espirituais. E vamos nos lembrar que sempre oferece-se a cura, mas com a pergunta: que queres de mim? Cuidado com o que peças, porque pedi e obtereis. E em determinado tempo, nessa questão do livre-arbítrio e da consequência das nossas escolhas, nós vamos encontrar aquele episódio de Jesus e a perfumista. Uma mulher vendedora de perfumes e de favores sexuais, maravilhosa, dona dos dotes físicos mais exuberantes de Jerusalém. Encontrou Jesus logo no início dos seus tempos de pregação. Mais ou menos aquela época em que ele contou a parábola do bom samaritano. Quando, também alegoricamente, ele falava para a gente assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó. A última vez que Miguel e a Bela, não sei, um ou outro, colocaram um mapa aqui do Oriente, se vocês perceberem, geograficamente nós nunca temos como descer de Jerusalém a Jericó, Padilha. Porque geograficamente Jerusalém está acima de... Aliás, Jericó está bem acima de Jerusalém. Você não tem como descer de Jerusalém a Jericó, porque Jerusalém está lá embaixo, no sul, e Jericó ao norte. Mas Jericó era um local de muitos pecados terrenos. E Jerusalém, por conta do templo de Jerusalém, abrigava, ao menos em tese, um local de grandes forças morais. Então, quando fala-se Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, é que ele descia ao inferno das pessoas, aquele estado da alma que faz com que nós praticamos as iniquidades e os nossos excessos e os nossos pecados, cada um dos nossos pecados, dentre aqueles 7 dos círculos de Dante. E quando aquela perfumista maravilhosa encontra com Jesus nas portas do templo de Jerusalém, ela olha para Jesus e fala assim: você é nazareno. Eu percebo pelos seus cabelos, percebo pela sua barba, percebo pelas tuas sandálias, pelas suas vestes, e percebo também que você vem de uma viagem, porque os seus pés estão ainda com as poeiras das estradas. Olha, nazareno, hoje é o meu aniversário. E todo aniversário meu, eu escolho uma pessoa a quem eu presentei com os meus perfumes e com os meus favores sexuais. Vem à minha casa. Tu vens? E Jesus falou: hoje não, perfumista.
E ela, insistindo no seu orgulho, falou: Nazareno, eu sou requisitada por os egípcios. Eu sou requisitada pelos tribunos de Roma, pelas pessoas mais ricas de Jerusalém, pelos mercadores mais ricos, que me dão joias. As minhas arcas estão cheias de riqueza. E eu estou te oferecendo, Nazareno, uma noite gratuita da minha beleza, dos meus serviços, dos meus perfumes. Tu vens? E ele, com seu sorriso de Nazareno, falou: hoje não, perfumista. Pela terceira vez, é óbvio que ela já não estava mais com paciência, e falou assim: olha, você não percebe tudo isso que você está perdendo? Tu vens? E com a mesma candura, ele respondeu: perfumista, hoje não, eu não irei. Passado algum tempo, Miguel, já no final dos seus 3 anos de apostolado, Jesus, de retorno a Jerusalém, no episódio de Zaqueu, da Páscoa, no meio da multidão, ele recebe a visita de uma senhora que lhe puxa pelas vestes e fala assim ao ouvido: tu vens, tu virás? Ele fala assim: hoje eu vou. E ele caminha por um beco, não uma casa bonita. E ao chegar num quarto, ele encontra a podridão humana. E ela olha, a leprosa olha para Jesus e fala: ah, Nazareno, já não tenho mais perfume para vender, nem um corpo bonito para te oferecer. Vai-te daqui, porque senão haverão de levar-te para os vales dos leprosos. E ele pega naquele momento aquela mulher pelo colo e fala: hoje eu vim ter contigo. Leva ela para fora daquela casa e a segura no seu último momento, no seu desenlace, também arrependida e também enlevada nas hostes do amor salvífico e das palavras de Jesus. Meus amigos, eu vou lembrar da minha infância, quando nós cantávamos as nossas músicas. Me permitam a leitura da nossa doutrina de amor e luz, de ciência, de fé e de consolação. Da nossa doutrina que é a única consoladora e a esperança que tem no porvir, porque a nossa lei é eterna: nascer, viver e renascer quantas vezes necessário. Este é o intuito do Consolador prometido há anos e anos e anos e séculos atrás, que encontrou terreno fértil na França de 1850, nas palavras, na caneta, na instigação científica de Allan Kardec, o druida protetor de todos nós na medida em que nos entregou, através dos espíritos benfeitores, as palavras de consolação espírita. Pela paciência de vocês, muito obrigado. Muito obrigado. Agora só, nós, gente, peraí, só um pouquinho. Deixa eu tirar com esse artista. Vem cá, eu tenho que aparecer. Faz aqui comigo, te dar um podinho.